Fala galera, vídeo de hoje, a pedidos da audiência, eu vou comentar a Audax ADX 400, uma mountain bike da marca Audax que tem qualidades bem interessantes. Estou aqui no site da Audax, fica passando aqui as duas fotos do modelo. Mas eu já vou descer aqui e de cara o site já vem para especificações. E aqui tem uma informação importante, ó. Imagens meramente ilustrativas podendo sofrer alterações sem prévio aviso. Uma coisa que eu acho ruim é, normalmente a Audax disponibiliza poucas fotos sobre as bicicletas, então a gente quer pegar, às vezes quer olhar em detalhe, ver, não consegue. Mas vamos lá. Especificações, ela está disponível em 4 tamanhos, né? 15,5, 17, 19, 21. O quadro, eu acho que já é um ponto um ponto bacana. É o novo quadro ADX 400 MTB com alumínio 6061, T6 para aro 29, boost, tapered, press fit e cabeamento interno. Então vamos lá, para desmistificar um pouco isso. O boost, acho que é muito comum, todo mundo sabe, é um eixo mais largo e mais robusto, né? Ele é mais grosso, principalmente se comparado com o Quick Release tradicional, que é fininho. E aí uma outra informação importante é, o Quick Release, ele prende a roda por pressão. O eixo, né, boost, funciona literalmente como um eixo que passa dentro do cubo e rosqueia no quadro. Então ele não prende por pressão, ele prende realmente porque ele passa lá e fica preso, né? Tapered é a caixa de direção, onde passa lá, você está com o guidão, o guidão fica preso num tubo interno que sai lá na suspensão, e ele é cônico, né? Isso é legal porque confere mais estabilidade, mais rigidez ao conjunto dianteiro da bicicleta. Depois, press fit. Press fit é um movimento central. É muito comum a gente encontrar movimento central por rosca, mas esse quadro aqui ele usa press fit, que simplesmente é que os rolamentos do movimento central entram em pressão. Cabeamento interno é uma questão bem importante, né, para a atualidade. E isso é bem comum entre várias marcas aqui no Brasil. Uma questão importante que aqui não tem, mas que eu já percebi, é que às vezes alguns quadros ele tem cabeamento interno e tem um duto dedicado, né, ao cabo de marcha ou dedicado ao conduíte de fluido de freio. Por quê? Porque tem marca que tem um furo na entrada e um furo na saída. Aí você tem que passar um negócio e achar lá o furo da saída. Isso às vezes é ruim, porque pode acontecer do cabeamento do duto de óleo ficar batendo lá dentro. Então quando ele tem um caminho dedicado para ele, você não precisa ficar caçando, né, a entrada, botar na saída e ficar caçando, botar na entrada e ficar caçando a saída, porque você vai colocar lá e ele vai sair certo, porque tem um duto interno dedicado para ele. Aqui não tem nenhuma informação, e essa informação te confesso que é raríssimo achar isso em site de bicicleta. Normalmente a informação é acabamento interno e ponto. Vamos lá, seguindo aqui para os itens. A suspensão é uma RockShox Recon RLR 29, com eixo também, né, 15 por 110, e com 100 de curso e trava de guidão. Caixa de direção semi-integrada tapered. O quadro é tapered, a caixa de direção também tem que ser. Depois temos aqui Shimano Deore M6000 e 100 SGS Shadow 12 velocidades. Isso é muito legal. A corrente também, mesma linha, com 116 elos. O movimento central Shimano MT500 Press Fit, para casar com o quadro, né? O pé de vela é um Deore da mesma linha e com variação de tamanho de 170 e 175 milímetros e coroa de 32 dentes. Só não está claro quando é que vem o tamanho menor e quando é que vem o tamanho maior. O cassete segue a linha, Deore fechado, né? E já é o Deore 1051. Isso é bem bacana. Pedal de plástico, acho que pedal de plástico
é só para você ter pedal quando comprar a bike, poder sair pedalando da loja, por exemplo. Porque numa bike desse nível, esse pedal vai ser trucidado na primeira, se não no máximo na segunda pedalada que você fizer, porque essa aqui é uma bicicleta que não é uma bicicleta para iniciante, é uma bicicleta já para quem pedala mais intensamente, né? Então vai demandar você botar lá um pedal clipe com uma sapatilha, um taquinho legal, porque, meu amigo, investir uma grana nessa bicicleta não dá para pedalar com um pedal de plástico. Avanço, eu chamo de avanço, aqui está escrito mesa, está aqui 90 mm com 17 graus de inclinação. Guidão, um guidão 740, que é um guidãozão legal. Eu costumo sempre falar isso, que guidão é melhor comprar ele maior e se precisar você corta. Exatamente. Um bike fitter, quando for regular a bicicleta toda para você, ele pode cortar o guidão de acordo com o alinhamento que você tem aqui. Claro que ele não vai cortar estreitinho e também não vai manter o grandão se você for uma pessoa com ombro estreito. Existe uma medida otimizada, um guidão mais largo dá mais controle em trilha, mas existe um tamanho máximo de acordo com o seu ombro. Se você for uma pessoa muito esguia, baixa, com ombro estreito, um guidãozão grande 740 pode ficar desconfortável e talvez perca o alinhamento do osso do ombro com o punho, e isso não é legal para a saúde da articulação. A alavanca do câmbio segue o grupo Deore, 12 velocidades, manopla, silicone, Audax, enfim. Freio também segue o grupo, né, Deore, isso é legal, porque normalmente a gente não vê o grupo fechado, então aqui o grupo até agora está aparecendo fechado, Deore, então isso, na minha opinião, é uma grande vantagem, um ponto muito positivo para essa bicicleta. Depois temos a abraçadeira de 31,8 mm, selinho Audax, 288 por 145. Selinho é uma coisa que é muito pessoal, mas também precisa de uma ajuda de um bike fitter. Por exemplo, eu com um selinho 145 de largura, tô frito. Eu preciso de um selinho pelo menos de 155 de largura, por conta da medida da bacia e dos ossos que apoiam no selinho. Se você parar para pensar, um bretelle, uma bermuda que tem, né, o forro, ele também tem aquela proteção extra com base num tamanho, né, único, mas que você, por exemplo, se o seu quadril for ligeiramente maior que o selim, vai acontecer isso aqui, ó, os isquios vão ficar apoiados para fora, aí a pressão vai acontecer na região central, aí você vai sentir dormência, desconforto, vai ser horrível. Aí se você compra um selim que é um pouquinho mais largo, já fica apoiado legal, apoia nos ossos, não apoia na região central. E isso vale para homem e mulher, beleza? Voltando aqui, canote do selim, canote 27.2 com 350 de comprimento e seatback de 12.9. Não está claro aqui o seatback se é 12.9 milímetros, o que é, mas para uma aro 29 normalmente o seatback tem que ser 0 ou bem baixinho. 12.9 não está claro para mim. O canote 27.2 é um canote fino, mas isso tem um ponto positivo porque ele tende a ser um pouco mais complacente e trabalhar um pouquinho mesmo sendo alumínio, e isso pode trazer algum conforto nas trilhas mais duras. Rodas também Shimano MT501 29 microspline, 2 velocidades, né, boost, seguindo o quadro e seguindo o grupo, 24 furos, eixo também de 148 por 12 e o dianteiro, né, seguindo a suspensão, raios inoxidáveis, e freios, disco de freio com tecnologia, com um sistema de fixação center lock bem característico da Shimano. Pneus, ela está equipado com Airisum Mount Grama, Tubeless Ready, 29 2.20, Tubeless Ready. Então tá aqui, tá redundante, né? Apareceu aqui, ó, TLR, que é Tubeless Ready, e aqui também Tubeless Ready. Isso aqui depois a galera podia ajustar lá. Peso da bicicleta sem pedal, 13 kg e 200. Primeira impressão da bicicleta, muito legal, grupo Shimano fechado, roda Shimano também. Isso é legal porque a maioria das bicicletas as marcas montam com componentes, né, que já existem no mercado. Então o
pulo do gato de fazer uma bike realmente muito diferente é o quadro. Então a bicicleta, na minha opinião, está muito bem equipada. Vamos ver a geometria do quadro, o que a gente encontra. Trocando aqui, nossa, mas esse site aqui está pequeno mesmo. Aumentou. Maravilha. Então, 4 tamanhos de quadro, tubo de selim. Não, o tubo de selim não preciso analisar. Aqui é legal também, ó, horizontal, tubo superior, é linha B, 568, aí vai subindo o tamanho do quadro, esse tubo também vai ficando maior, isso, por incrível que pareça, é importante de ser analisado, porque senão você vai ter um quadro que vai ter que ter um avanço muito grande se você for grande. Não é só a altura do quadro que cresce, mas também o comprimento dele. Tubo de direção, ângulo da caixa de direção é legal, ó, 69 é uma medida boa, tá? Atualizada. Vai ter gente falando que poderia ser menos, a suspensão poderia ser mais lançada, mas numa boa, 69 é um bom mix, né? Um bom equilíbrio entre a suspensão lançada para ter controle em descida, para descer as trilhas mais duras, mas também uma medida boa para você ter agilidade de fazer curva. Porque senão, né, uma bicicleta de XCO, de XC, ela precisa ter qualidades de agilidade, né, para você fazer curvas bem, mas também tem que ter um misto para você, né, uma qualidade boa para você fazer trilha, descer, né, superar obstáculos numa pista de XCO, por exemplo, ou mesmo numa de XCM que você passa só uma vez, mas também tem às vezes algumas questões duras para você superar. Então essa medida é uma medida que traz o equilíbrio. Tem gente que vai falar que é pouco, enfim, mas aí é um pouco de critério de cada um. Acho que vou até voltar aqui. Aqui embaixo, ó, informação boa. Deixa eu ver como é que desce. Não, peraí. Aqui, eu quero falar isso aqui, ó. Reach e Stack. Ó, aqui, Reach e Stack. Fica meio ruim de navegar com essa imagem expandida, né? Mas vamos lá. Primeira informação, Reach. Positivo, porque o Reach vai aumentando de acordo com o alcance, né? Ele vai aumentando de acordo com o tamanho do quadro, isso é importante. Por incrível que pareça, existem quadros que essa medida não se altera conforme o quadro aumenta, isso é um pecado. E o stack também é a mesma coisa. Se você tiver uma pessoa mais alta, o stack tem que ser maior, senão você vai ter que botar um monte de espaçador, manter a espiga da suspensão lá no alto, botar o guidão proporcional para você. Então, são duas informações super sensíveis que você tem que consultar na hora de comprar uma bicicleta. Como é que você descobre se isso é o ideal para você? Primeiro, você pode medir, né, a sua perna, né, o cavalo, que o pessoal fala, né, lá do pé até bem junto aqui a parte que você fica sentado no selim, bem nos Países Baixos mesmo, né, o tamanho da perna, que o pessoal conhece como o tamanho do cavalo. Isso vai te ajudar a definir o tamanho da bicicleta para você, mas o mais clássico realmente é a altura, né, com base no tamanho do quadro. Mas um bike fitter é a pessoa mais indicada para te ajudar nessa questão. Mas em linhas gerais, né, a altura é um tamanho legal, é uma medida boa para você comprar a bicicleta e depois fazer um ajuste personalizado no bike fitter. Preço da bicicleta, não achei no site, eles não têm preço para essa bicicleta, não tem nem sugestão de preço, mas navegando aqui no Google, eu botei, né, a bicicleta e achei no Google Shopping a bicicleta num site da Bike Shop Barigui, né, e achei o modelo por R$ 7.899. Achei alguns outros sites, mas disponível para compra realmente só esse site, no tamanho L. Nos outros sites eu não achei a bicicleta disponível, está indisponível até por R$ 7.999. Então, como eu tinha imaginado, não é uma bicicleta para iniciantes, inclusive dado o preço dela, mas é uma bicicleta que eu tenho e que tem qualidades interessantes para você que quer investir numa bicicleta desse nível. Eu acho que realmente vale considerar, vale pôr aí no mix de bicicletas que você encontrar com essas configurações, com essas características, vale considerar sim essa Audax ADX 400 como uma opção bem interessante. É uma bicicleta muito bem equipada, suspensão a ar, grupos de 2 velocidades, com pneu tubeless e aro tubeless e eixos, né? Então é uma bicicleta
para ciclista intermediário, quiçá até avançado. Então fica uma dica boa. Se você for um iniciante, talvez não seja uma bicicleta muito recomendada para você, né? Porque ela tem qualidades que talvez o iniciante não consiga tirar o melhor da bicicleta por questões técnicas e questões de preparo físico e capacidade técnica, literalmente, né? E então pode ser que uma bicicleta é um pouco mais barata e mais simples se você for um ciclista iniciante. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima.